Craig é o venerado líder do clã mais poderoso do mundo, de Grievinsoul, e sua sabedoria e força o tornaram uma lenda viva. Entretanto, por trás dessa fachada gloriosa, esconde-se um homem que, em sua essência, é fraco e dominado por uma vontade desesperada de fugir das responsabilidades. Tudo o que Craig deseja é abandonar esse papel que o consome. Mas, infelizmente, seu destino parece selado. Hoje, vemos Craig em uma fila durante uma reunião de caçadores de tesouros, e ele claramente não quer estar ali. Seu semblante abatido não deixa dúvidas. A última coisa que deseja é participar dessa farsa. Mas ele está preso, sem outra opção. Os caçadores de tesouros são as estrelas deste mundo, venerados como heróis por arriscar suas vidas em cofres recheados de riquezas, enfrentando fantasmas e ameaças inomináveis. Tudo isso sem sequer o conforto de um seguro de saúde. Uma ocupação perigosa e ingrata. Mas a promessa de fama e fortuna seduz dezenas de aspirantes todos os anos. Eles se aglomeram para se juntar a clãs como o renomado First Steps, conhecido na capital como um dos melhores que já existiram. Esse clã é uma coalizão de grupos que se auxiliam mutuamente, unidos em um laço de sobrevivência. E é por isso que tantas pessoas estão aqui hoje. A não ser que você seja um prodígio como Jinvoo, é impossível avançar muito sendo um caçador solo. Craig, como sempre, tenta passar despercebido, escondendo-se nas sombras, desejando que tudo acabe rapidamente. No entanto, sua tentativa de desaparecer entre os outros é interrompida quando uma voz suave atrás dele o aborda. Uma jovem pergunta se ele também está ali para se juntar a um grupo. Craig, com a paciência desgastada, recorre à velha tática de ignorar a interlocutora, torcendo para que ela se canse e vá embora. Mas antes que perceba, ela já está diante dele, um sorriso gentil em seu rosto. Meu nome é Rudá, ela diz, estendendo a mão em saudação. Craig, com um aceno apático, murmura seu nome, recusando-se a apertar a mão oferecida. O sorriso de Rudá se desfaz brevemente, mas ela se recupera e começa a falar sem parar. Rudá, uma caçadora de nível 3, compartilha que vinha caçando sozinha até que se deparou com um cofre chamado a Cova do Lobo Branco. Incapaz de enfrentá-lo sozinha, ela agora procura se juntar a um grupo. Nesse momento, o homem à frente dele se vira e, com um tom condescendente, diz que Rudá está louca por tentar enfrentar um cofre tão perigoso enquanto ainda é apenas uma novata de nível 3. Ele ri, chamando-a de amadora e inexperiente. Rudá, de repente furiosa, morde os lábios, seus olhos inflamados de raiva. E, naquele instante, Craig lamenta profundamente não ter ficado em casa. O brilho metálico das facas de Rudá brilha por um instante, e ela está prestes a atacar o homem. O ar entre eles se torna espesso, a tensão insuportável. Mas, antes que a situação escape do controle, um guarda se aproxima, admoestando Rudá. Ele lembra que não estão nos becos sombrios de Londres, e se ela continuar assim, será banida da reunião do clã. Com um suspiro pesado, Rudá guarda suas armas e pede desculpas, visivelmente frustrada. Craig, mais uma vez, tenta se camuflar na multidão, desejando desaparecer. Quando finalmente conseguem entrar na reunião, Craig não consegue se livrar de Rudá. Ela, deslumbrada com a força e o prestígio dos outros caçadores, parece uma criança diante de um mundo completamente novo. Você já esteve aqui antes? Ela pergunta, um pouco ansiosa. Craig, sem muita emoção, responde que esta é a 5ª vez que participa dessa reunião. Rudá olha para ele com uma mistura de pena e desaprovação. Você deve ser um péssimo caçador se tem que continuar voltando aqui. Ela pensa, mas não tem coragem de dizer em voz alta. Entre os caçadores, o talento é tudo. Mesmo os mais anônimos podem, com determinação e habilidade, subir ao topo. Enquanto observam a sala, Rudá nota um grupo do outro lado, seus trajes opulentos destacando-se entre os demais. Quem são eles? Ela pergunta. Craig explica que aquele é o grupo Ark Brave, o mais poderoso recrutando hoje. Eles são uma lenda, tendo conquistado um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. Ser recrutado por Ark Roden, o líder deles, é praticamente uma garantia de sucesso na carreira de caçador. Rudá, fascinada, continua a absorver tudo ao seu redor, até que nota uma mesa vazia no canto. Ela mal tem tempo de perguntar sobre isso antes que o homem de antes, aquele que a insultou, reapareça, oferecendo-se para explicar. Relutante, Rudá o ouve enquanto ele conta a história da mesa, pertencente ao grupo que fundou o clã, os Griers, também conhecidos como de Grievinsoul. O que ninguém sabe, no entanto, é que os lendários Grievinsoul são amigos de infância de Craig. Rumores indicavam que eles estariam recrutando hoje, mas a ausência da equipe sugere que os boatos eram falsos. Nesse momento,
Um jovem que veio se inscrever no grupo Degrieve em SUS percebe que eles ainda não chegaram. Ele, cheio de arrogância, fica furioso, alegando que se tornará o caçador mais forte do mundo, e que nenhum outro grupo vale seu tempo. Craig observa com um leve sorriso, achando a cena um tanto cômica, enquanto Rudá se sente intimidada. O garoto, afinal, é de nível mais alto que ela. A situação escalaria para um confronto, mas, então, uma garota chamada Tino intervém, determinada a silenciar o jovem com violência. Para ela, é inaceitável que alguém inferior ouse sonhar em se juntar ao Grievin SUS. A tensão na sala cresce. Tino está pronta para atacar, e, por um momento, parece que a luta será evitada. No entanto, a provocação de Craig acende o pavio, e de repente todos na sala estão incentivando o confronto. Tino e o garoto se preparam para lutar, o ar fervendo com um iminente caos. Craig, sentindo que as coisas estão prestes a sair de controle, pede a Rudá que o acompanhe para fora. Mas antes que possam sair, Tino sente uma presença familiar. Seu rosto muda instantaneamente, e ela avança em direção a Craig. Mestre, ela exclama, nervosa, perguntando se ele viu seu deslize. Craig, surpreso, recua enquanto Ark Roden, o lendário líder do Ark Brave, se aproxima para cumprimentá-lo. Finalmente, a verdade é revelada. Craig, o relutante, o fraco que tentava escapar da tensão, é o mestre do clã Degrieve SUS, e ninguém poderia sequer imaginar. O impacto da revelação choca todos ao redor. Agora, todos os olhos estão nele, e o peso da responsabilidade o sufoca mais uma vez. Craig, lutando contra o pânico, deseja apenas uma coisa: ir embora, para longe de tudo. Quando Craig e seus amigos chegaram à capital, eles estavam limpando todos os cofres de iniciantes em tempo recorde. Porém, havia um problema. Craig não fazia ideia do que estava fazendo. Em uma dessas ocasiões, ele foi salvo de ser devorado por um monstro, mas seus companheiros de equipe pensaram que ele estava propositalmente abaixando a guarda para servir de isca. Craig, sem alternativas, seguiu a história, mas, na verdade, ele estava prestes a ser devorado. Todos compartilhavam o mesmo sonho: tornarem-se caçadores excepcionais. Mas, ao contrário dos outros 5, Craig era dolorosamente comum. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, se tornaria um fardo para o grupo, e não queria que seus amigos o desprezassem por sua fraqueza. Então, ele tomou uma decisão difícil: sairia do grupo por conta própria. No entanto, quando tentou se demitir, as coisas tomaram um rumo inesperado e ele acabou sendo nomeado líder da equipe. Foi assim que ele assumiu sua posição atual como líder de seus incrivelmente talentosos amigos de infância. Mas, no fundo, ele só desejava poder se aposentar da vida de caçador. Rudá e Greg ainda não conseguiam acreditar que estavam conversando com o mestre do clã o tempo todo. Enquanto Craig se sentava em sua cadeira, Ark se aproximou e perguntou se ele havia chegado atrasado propositalmente para observar a multidão como se fosse um dos plebeus. Craig negou, explicando que apenas havia dormido demais. Mas Ark, como de costume, não estava escutando, firmemente convencido de que Craig havia chegado tarde de propósito. Não importa o quanto Craig tentasse se explicar, as pessoas sempre o interpretavam de uma forma que o fazia parecer melhor do que realmente era. K, por outro lado, não gostava nada da proximidade entre Ark e Craig, e queria expulsá-lo do clã. Mas Craig não estava disposto a fazer isso. Tino, uma caçadora de nível 4, era aprendiz de uma das amigas de infância de Craig, Liz, e por isso, passava muito tempo ao seu redor. Ark perguntou a Craig se ele tinha algum bom candidato em mente para o recrutamento. Mas, sinceramente, não havia necessidade de novos membros no clã naquele momento. No entanto, como Ark raramente recrutava novos membros, Craig aproveitou a oportunidade e perguntou se Ark consideraria seriamente qualquer recomendação que ele fizesse. Ark respondeu que aceitaria qualquer pessoa escolhida por Craig, o que surpreendeu a todos. O vice-capitão tentou dissuadi-lo de uma decisão tão precipitada, mas Ark o interrompeu, afirmando que qualquer um escolhido por Craig seria digno de entrar em seu grupo. Tino começou a corar, achando que Ark estava pensando em recomendá-la, mas ela não gostava muito dele e estava dividida entre aceitar ou não. De repente, o garoto de antes, cujo nome era Gilbert, veio à frente da multidão, pronto para implorar, se necessário, para ser aceito por Craig. Craig tentou pensar se Gilbert seria uma boa escolha, mas rapidamente desistiu, já que ele era péssimo em julgar o caráter das pessoas. Sem saber se alguém seria forte no futuro, Craig decidiu deixar a sorte decidir. Ele disse a Gilbert que estava disposto a recomendá-lo, mas havia uma condição. Como caçador, o mais importante é garantir que você sempre vença.
Se faltasse força, ele colocaria em risco a vida de seus companheiros. Então, Craig queria que ele demonstrasse sua capacidade de sempre vencer. Craig, então, tirou um de seus anéis mágicos e anunciou a todos os caçadores presentes que o primeiro a apresentar o anel a Ark seria aceito em seu grupo. Com isso, ele lançou o anel na multidão, aguardando o caos. Gilbert foi o primeiro a pegar o anel, mas isso durou pouco, pois Tino saltou sobre ele, o atingindo com tanta força que o enviou para o outro lado da sala. Gilbert provavelmente precisava de um médico, mas ninguém estava focado nele, pois o anel rolava pelo chão. Inicialmente, todos hesitaram, mas logo começaram a lutar por ele. Nesse ponto, Craig decidiu ir embora. E mesmo que o bar estivesse sendo destruído, ele saiu, murmurando que não era seu problema e foi para casa. No entanto, na manhã seguinte, aquilo se tornou seu problema. A briga no bar virou manchete de primeira página. Aparentemente o lugar todo foi destruído por causa da luta, mas felizmente não houve vítimas civis. No final das contas, Evan informou que a Associação dos Exploradores queria uma reunião privada com ele, e Craig já sabia o que isso significava. Eles iriam repreendê-lo. Ele perguntou como Ark reagiu às notícias, e Eva lhe disse que Ark levou tudo numa boa e até riu da situação. Com Ark não estando zangado, Craig queria aproveitar seu bom humor para lhe enviar a conta da reconstrução do bar, além de pedir que ele lidasse com a reunião da associação. Mas Evan informou que a reunião era especificamente para ele, então não havia como fugir dessa vez. Mesmo que tentasse ignorar, o gerente da associação, Gar, iria atrás dele, como sempre fazia. Então, Craig cedeu e concordou em ir à reunião, mas ele planejava usar sua arma secreta, implorar e pedir desculpas. Ele argumentava que o único dano foi ao bar, e, como ninguém se feriu e o dono do estabelecimento foi compensado, não deveria haver mais problemas. Gar nem teve a chance de gritar com Craig, pois, ao vê-lo se desculpar, decidiu deixar o assunto de lado por enquanto. No entanto, mesmo sem reclamações oficiais contra ele, Craig ainda precisava assumir a responsabilidade por suas ações. Foi então que Gar lhe designou uma missão, sem lhe dar o direito de recusar. A associação recebe todo tipo de missões para os caçadores, mas, com o grande volume, algumas são tão difíceis ou pagam tão pouco que ninguém quer fazê-las. Essas missões são conhecidas como tarefas, e Craig realmente não queria lidar com uma dessas. Ele tentou fingir que era importante demais para ser atribuído a uma tarefa tão mundana, mas Gar não deixou escapar dessa vez, forçando-o a escolher. Craig abriu o livro de missões e começou a procurar a mais fácil. Entre todas as disponíveis, o menor nível era 3, então ele escolheu essa. Ele planejava repassar o trabalho para Ark, mas quando foi procurá-lo, foi informado por Tino que Ark estava em uma reunião com alguns nobres e ficaria fora por um tempo. Sem muitas opções para se livrar do trabalho, Craig percebeu que Tino estava usando seu anel, o que significava que ela foi quem ganhou o jogo do dia anterior. Colocando isso de lado, ele perguntou se ela estava livre no momento. Tino, animada, achou que ele queria convidá-la para um encontro, mas, para sua decepção, Craig disse que tinha uma missão para ela. Ela imediatamente fugiu, mas, mesmo sendo rápida, Craig tinha seus métodos. Ele invocou seu cão de correntes, Silver, e ordenou que capturasse Tino. Não demorou muito para que ela fosse amarrada a uma cadeira, enquanto Craig explicava a missão. Tino se sentia traída, pois queria apenas sair em um encontro com Craig, mas agora ele estava forçando-a a assumir uma missão terrível sozinha. Craig perguntou se o problema era que ela não queria fazer a missão sozinha, e Tino respondeu que não se oporia à ideia se Craig fosse com ela. No entanto, isso significaria que Craig teria que fazer trabalho de verdade, então ele optou por enviar Tino com um grupo de caçadores que conheceu no dia anterior. Seis anos atrás, quando o grupo de Craig chegou à capital pela primeira vez, estavam prontos para entrar na associação e se registrar como caçadores. Mas, quando chegaram à porta, Craig começou a ter dúvidas. Luke, sempre confiante, disse para ele parar de se preocupar, já que foi o próprio Craig quem sugeriu que eles deviam ser os melhores da capital. O problema é que Craig não estava duvidando da força de Luke. Ele sabia que iria acabar puxando todo o grupo para baixo. Luke, no entanto,
ignorou essas preocupações, abriu as portas da associação com toda a confiança e se declarou o espadachim mais forte do mundo. Logo em seguida, Liz fez o mesmo, se autodenominando a ladra mais forte do mundo. Depois de uma entrada tão grandiosa, não tinha mais como voltar atrás. Craig foi até a recepção para registrar o grupo, mas, no fundo, desejava que eles se arrependessem de tê-lo escolhido como líder. Quando chegou a hora de dar um nome ao grupo, Craig, sem pensar muito, escolheu algo sombrio, Alma Lamentosa. Os outros acharam o nome meio pesado e melancólico, mas quando Craig tentou usar seu péssimo gosto para nomes como desculpa para desistir de ser o líder, todos mudaram de ideia e disseram que adoravam o nome. Agora, no presente, Craig convoca uma reunião com o pessoal a quem quer delegar seu trabalho. Greg, incrédulo, ainda não consegue aceitar que Craig é o líder da famosa guilda Alma Lamentosa. E mais difícil de acreditar, Craig é o infame Mil Truques, uma lenda na associação. Quando um caçador atinge certo nível de conquistas, ganha um título especial e vira praticamente uma celebridade. O de Craig acabou sendo Mil Truques, mas Gilbert se recusa a acreditar que ele seja tão forte assim. Afinal, Craig nunca parece treinar. Tino, sempre leal, defende Craig, dizendo que Gilbert é o fraco por não entender o poder de Craig. Craig, sem saber de que poder ela está falando, apenas aceita os elogios imerecidos. De qualquer forma, Craig pergunta se eles vão aceitar o trabalho, mas Gilbert se recusa, pois ainda não acredita que Craig seja o mais forte da cidade. Greg tenta fazer Gilbert parar de falar, temendo que poderia acontecer se irritassem a pessoa mais poderosa da capital. Mas Gilbert não se importa e enche o nariz de Greg de dedo. Vendo que Gilbert não vai colaborar, Craig simplesmente desiste de convencê-lo e se volta para Greg, que prontamente aceita o pedido. O último a ser consultado é Rudá. Como a missão envolve o Covil dos Lobos, Craig acha que seria perfeito para ela, que já queria limpar o local. Embora não esteja exatamente animada com a equipe, Rudá concorda em ir. Satisfeito, Craig diz a Tino que, se precisar de mais ajuda, pode pedir a alguém da guilda. Tino, no entanto, implora para que Craig se junte ao time, mas ele recusa categoricamente. Com isso resolvido, Craig se vira para sair, mas Gilbert, irritado por ser ignorado, desafia Craig para um duelo. Se ele perder, concorda em se juntar à equipe. Craig detesta ser desafiado, então encontra uma solução simples. Aceita o duelo, mas coloca Tino para lutar em seu lugar. Tino, furiosa com o desrespeito de Gilbert ao seu mestre, aceita o desafio. Além disso, ela aproveita a chance para impressionar Craig, já pensando em como seria sua pose perfeita com bons ângulos de câmera. Gilbert, que levou uma surra de Tino no dia anterior, tenta se redimir dizendo que foi pego de surpresa e que não perderá de novo. Craig, já cansado de tudo isso, comenta que Tino é nível 4, assim como Gilbert. Tino, cheia de confiança, joga suas armas no chão, afirmando que não há como perder para alguém como ele. Rudá e Greg começam a se preocupar. Afinal, mesmo que Tino seja mais forte, lutar sem armas é um risco desnecessário. Normalmente, Tino teria vantagem, pois, apesar de estarem no mesmo nível, ela conquistou todos os seus níveis em missões solo e tem muita experiência em combate humano. Mas Gilbert possui a espada de chamas perpétua, que poderia virar o jogo, se ele soubesse usá-la corretamente. Só que, em um gesto tolo de orgulho, Gilbert também joga sua espada no chão, decidido a lutar de igual para igual. Agora, Tino tem certeza de que vai vencer e até faz planos de tomar sorvete com Craig depois. Quando a luta começa, Tino avança e acerta um golpe no rosto de Gilbert, que tenta desviar, mas acaba levando um chute. Ele é jogado para longe, assim como no dia anterior. A luta parece encerrada, mas, para sua surpresa, Gilbert se levanta e continua. Não faz muito progresso e logo é imobilizado, mas pelo menos mostra determinação. Eventualmente, ele se livra do agarrão de Tino, mas é derrubado de novo com um golpe na nuca. Dessa vez, ele não vai se levantar. Tino comemora e agradece a Craig por ajudá-la a se tornar tão forte, embora Craig nunca tenha feito nada para treiná-la. Greg e Rudá ficam espantados com a força de Tino, enquanto Gilbert se recusa a aceitar a realidade de que alguém é mais forte que ele. Desde o dia em que pegou uma espada pela primeira vez, Gilbert sabia que estava destinado a ser um caçador. Ele sempre superou espadachins profissionais, e quando finalmente pôde se registrar, formou um grupo e começou a explorar calabouços. Até agora, nunca havia provado a derrota. Tino, apesar de não gostar muito dele, reconhece a habilidade de Gilbert e o incentiva a pegar sua espada. Mas o orgulho de Gilbert fala mais alto, e ele recusa.
Tino fica desapontada, porque sabe que esse tipo de orgulho pode acabar matando uma pessoa. E Gilbert, no fundo, sabe que ela está certa. Nesse momento, Craig chama Gilbert e adivinha que ele deve ter deixado seu antigo grupo por causa da diferença de força. Gilbert fica chocado, porque Craig acertou em cheio. Craig menciona que passou por algo parecido com seu grupo, embora ele nunca tenha saído, mesmo que talvez quisesse. Gilbert entende isso como se Craig fosse muito mais forte que todos os outros no grupo Alma Lamentosa, e isso lhe dá uma nova perspectiva sobre o que significa ser o mais forte. Craig, então, nota a espada de Gilbert e a toca levemente. De repente, a espada libera enormes chamas, muito maiores do que qualquer coisa que Gilbert já conseguiu. E Craig nem precisou segurar a espada pelo cabo. Neste mundo, existe uma substância chamada Monon, que é invisível, mas se condensa em várias formas físicas dentro dos cofres de tesouro. O covil do lobo branco é um desses cofres, e dizem que lobos fantasmas aparecem lá, cobertos de sangue. Craig está bem feliz de ter mandado os outros para lá e de não ter que ir ele mesmo. Eva questiona se foi uma boa ideia mandar caçadores inexperientes, mas Craig acredita que o grupo vai dar conta, já que o covil é apenas de nível 3 e os 4 são bastante habilidosos. Além disso, Craig queria agradecer a Eva pelas informações que deu sobre Gilbert. Foi hilário ver a cara dele quando Craig começou a adivinhar um monte de coisa sobre o passado do cara. Eva ficou feliz em ajudar, mas logo quis saber como Craig conseguiu usar os artefatos de Gilbert com tanta facilidade. Craig explicou que o artefato era bem simples de controlar, e até mesmo Gilbert, com toda sua inexperiência, conseguiu manuseá-lo sem muito treinamento. Então, para ele, o que fez não foi nada demais. Mas, vamos ser sinceros, Craig ama colecionar artefatos, e já está pensando em pedir a Gilbert que lhe venda a espada. Eva, porém, descartou a ideia de imediato. Afinal, Craig já gasta uma boa parte do orçamento dele em artefatos, e a coleção dele é gigantesca. Não faz sentido querer mais um. Craig argumentou que cada artefato é único, e mesmo que ele tenha mais de 20 anéis, sempre pode querer mais. Eva percebeu que não ia conseguir convencê-lo, mas mesmo assim, não queria que ele gastasse tudo em artefatos. A grana do grupo Alma Lamentosa é dividida igualmente entre os membros, não importa o que cada um contribua. Então, mesmo que Craig mal faça alguma coisa, ele ainda sai bem pago no fim do mês. Craig não queria abrir mão da coleção. Então, quando percebeu que um dos seus artefatos precisava ser recarregado, usou isso como desculpa para sair da conversa. Ele foi até um membro da associação, pediu ajuda para recarregar o artefato com magia e, claro, todos ficaram felizes em ajudar, já que Craig sempre faz muito por eles. Enquanto o artefato estava sendo recarregado, um homem contou a Craig sobre um fantasma de manto que apareceu na estrada ao norte e destruiu uma caravana. Tinham 3 caçadores de nível 3 guardando a caravana, então o fantasma deve ser forte. Os cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando um grupo de extermínio para lidar com isso. O relatório dizia que o fantasma era um lobo e que a localização não estava longe do covil do lobo branco. Isso poderia indicar que a população de lobos estava aumentando, o que significa que o covil estava cheio de inimigos. Qualquer um que fosse lá embaixo estaria em apuros. Craig tentou afastar esses pensamentos e se convenceu de que o grupo de Tino provavelmente estava bem. Mas então as pessoas ao seu redor começaram a comentar que os monstros no covil do lobo branco estavam ficando muito mais fortes, e a associação estava pensando em aumentar o nível de ameaça. Na verdade, um grupo de lanceiros de nível 5 tinha desaparecido lá, e Craig percebeu que ninguém abaixo do nível 5 conseguiria lidar com isso. Agora, Craig realmente começou a se preocupar e decidiu dar uma olhada na missão que recebeu mais cedo. Para sua surpresa, ele deveria resgatar o tal lanceiro de nível 5 e seu grupo. Ele deveria ter lido os detalhes da missão antes de enviar Tino e os outros para lá. Mas agora era tarde demais para chamá-los de volta. As pessoas na mesa perceberam que Craig estava agindo de forma estranha e perguntaram se estava tudo bem. Ele então revelou que havia enviado Tino para o covil do lobo branco. As reações de horror foram imediatas ao saber que ele mandou Tino, que era apenas nível 4, para um lugar onde um grupo de nível 5 não conseguiu vencer. Eles acharam que Craig deve ter sabido do perigo e enviado Tino como parte de um treinamento. Afinal, que tipo de professor irresponsável mandaria seu aluno para uma missão mortal sem pesquisar antes? Craig, de repente, se levantou, dizendo que tinha algo urgente a resolver. Assim que saiu pelos corredores, começou a entrar em pânico, tentando se convencer de que Tino era bem habilidosa e talvez conseguisse se virar. Além disso, Gilbert era quase tão forte quanto ela, desde que estivesse usando sua espada de chamas. Mas Craig se lembrou de que havia usado todo o poder da espada na demonstração.
Se Gilbert não a recarregou depois disso, a espada seria praticamente inútil. Quando Tino e os outros se aproximavam do covil do Lobo Branco, sentiram uma aura perigosa, mesmo antes de chegar. Tino já esperava por algo assim. Afinal, foi Craig quem a enviou para essa missão. Por isso, ela até escreveu um testamento, só por precaução, mas estava confiante de que não morreria, acreditando que tudo havia sido perfeitamente calculado por Craig. Ela acreditava que o fato de Craig tê-los escolhido para a missão foi uma decisão muito deliberada, mas Greg achou isso impossível, já que Craig só os conheceu no dia anterior. Gilbert concordou que era improvável, mas também não duvidaria que Craig pudesse ter feito uma pesquisa sobre eles antes mesmo de se encontrarem. Na verdade, toda a situação no bar provavelmente era parte do plano dele. Então, mesmo sabendo que essa missão estava muito além do nível deles, Tino estava certa de que Craig não os enviaria para algo sem chance de sobrevivência. Infelizmente, foi exatamente isso que Craig fez, e agora ele estava surtando por causa disso. Decidiu que precisaria ir pessoalmente resgatá-los. Então foi até seu quarto secreto e começou a pegar todos os artefatos que conseguir carregar. Ao sair, Eva ouviu e presumiu que Craig havia enviado Tino intencionalmente naquela missão perigosa apenas para testá-la. Embora Craig tenha planejado tudo para que ela não estivesse realmente em perigo, ela sabia que ele também estava preocupado, por isso ia checar como eles estavam. Ela até notou que Craig estava carregando o artefato de lodo de Shor, que tecnicamente era contra a lei imperial possuir, mas ele queria estar preparado para o que quer que fosse enfrentar. Craig então se dirigiu para a varanda e equipou um artefato de traje com asas, pronto para chegar ao covil do Lobo Branco o mais rápido possível. Quando ele saiu, Eva esperava que ele conseguisse voltar bem, pois a última pessoa que usou aquele traje de asas morreu ao colidir contra uma parede. Depois de uma longa e árdua batalha, Tino e os outros finalmente conseguiram derrubar o lobo. Greg respira aliviado, mas Tino não compartilha do mesmo sentimento. Para ela, a equipe não foi bem. Havia apenas um lobo, eles tinham a vantagem numérica, e mesmo assim foi uma luta difícil demais. Nesse momento, Greg questiona Gilbert sobre por que ele não usou a espada de fogo, já que teria facilitado tudo. Gilbert explica que a espada está sem mana, o que é estranho, pois ele jurava tê-la recarregado há poucos dias. Só então percebe que a relíquia deve ter sido descarregada pelo golpe de Craig, e não há como recarregá-la ali. No momento, é só uma espada comum. Rudá sugere que talvez seja melhor voltarem, já que a missão tem se mostrado muito mais perigosa do que o esperado. Greg concorda, dizendo que, nessas condições, é provável que as pessoas que eles foram resgatar já estejam mortas, então continuar seria inútil. Mas Tino é firme e deixa claro que vão seguir o plano, custe o que custar. Greg tenta argumentar que a vida deles é mais importante do que uma missão de resgate de corpos, mas Tino interrompe, explicando que isso não é uma simples recuperação de corpos. Ela tem certeza de que os alvos ainda estão vivos dentro do cofre, pois foi Craig quem a enviou, e ele nunca está errado. Na verdade, descarregar a espada de Gilbert deve ter sido proposital, um jeito de não deixá-los dependentes das relíquias. Convencidos, os outros seguem o plano e continuam com a missão. Quando chegam à Toca dos Lobos, descobrem que todos os lobos estão armados e usando armaduras. Derrotar uma quantidade tão grande será complicado. Gilbert se oferece para ir na frente e tentar eliminar alguns dos lobos, mas Tino repreende, dizendo que ele seria alvo fácil antes mesmo de se aproximar. Como líder, ela sente o peso de trazer todos de volta vivos. Sendo ágeis, ela e Rudá vão correr para atrair os ataques dos lobos, enquanto Greg e Gilbert os atacam por trás. Com sorte, as armas de longa distância não serão tão perigosas quando estiverem próximos, mas Tino deixa claro que ninguém será sacrificado, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, Craig sobrevoa a floresta em direção à toca, torcendo para que Tino consiga sobreviver, mesmo que tenha que sacrificar o resto da equipe para isso. Felizmente, ela não ouviu dizer isso e continua lutando ao lado dos outros para garantir a sobrevivência de todos. Eles têm lidado com os monstros graças à cooperação, embora o caminho esteja longe de ser fácil. A maior vantagem deles é que os lobos não sabem lutar em equipe. Com mais lobos se aproximando, Gilbert e Greg estão confiantes de que podem derrubá-los. Tino reconhece que, para uma equipe improvisada, eles estão se saindo surpreendentemente bem. Não gosta da atitude de Gilbert, mas precisa admitir que ele é um lutador forte, e Greg, com sua experiência, sabe como se coordenar. Rudá, embora não seja uma grande combatente, compensa cuidando de toda a Recon, permitindo que Tino se concentre na batalha. Ela acredita que cada detalhe dessa equipe foi cuidadosamente planejado por Craig e começa a rezar para ele, quase como um deus. Gilbert, enquanto luta com o lobo,
relembra a última vez que falou com seu antigo grupo. Ele os repreendeu por não estarem à altura, e eles admitiram que simplesmente não conseguiam acompanhá-lo. Foi então que ele decidiu seguir sozinho. Sabia que seus antigos companheiros davam o melhor de si, mas a diferença de força só aumentava, e ele não podia mais continuar com eles. Desde então, caçava sozinho, mas agora percebe o quanto é bom lutar lado a lado com alguém. Depois de derrotarem o último lobo daquela área, o grupo segue em frente até chegar a uma grande abertura. Estão prestes a entrar, quando Tino os faz parar, sentindo que há algo mais lá dentro. Os outros perguntam se pode ser o caçador que vieram resgatar, mas Tino tem certeza de que o chefe do cofre está adiante. Greg acha que é arriscado demais enfrentar o chefe e sugere que recuem, mas Tino aponta que chegaram até ali sem nenhum ferimento. Um único chefe não deve ser impossível de derrotar. Ela diz a Greg que ele precisa ser um pouco mais corajoso, pois jogar pelo seguro sempre não o fará evoluir. Greg admite que se acomodou, achando que já estava bom o suficiente como caçador de nível 4. Antes mesmo de perceber, começou a evitar qualquer sinal de perigo. Sua covardia certamente influenciada pelo trauma de ver seus amigos morrerem por bravura inútil. Ninguém o culparia por querer uma vida segura, mas o fato de ter procurado o clã dos primeiros passos mostra que ele quer crescer, e Craig deve ter percebido isso ao colocá-lo na equipe. Ele duvida que Craig tenha pensado tanto antes de escolhê-lo, mas que outra explicação poderia haver. Rudá pergunta se Craig teve algum motivo especial para escolhê-la também, mas Tino só consegue dizer que ela tem grandes atributos. Enquanto isso, Craig voa pela floresta, ainda esperando encontrar Tino e os outros. Ele esperava que fugissem do cofre ao perceberem que era mais perigoso do que imaginavam, mas ainda não conseguiu localizá-los e precisa continuar procurando. Den agora está em apuros, sem como frear o Wing Sui, e acaba se espatifando pelos túneis da Toca dos Lobos. Enquanto isso, Tino e os outros se deparam com o chefe da masmorra, e ele é muito maior do que esperava. Quando o monstro ataca primeiro, o grupo se vê forçado a se separar e correr pela sala para escapar. Mesmo sem enfrentá-lo diretamente, fica claro que essa criatura é extremamente poderosa, e até Tino começa a duvidar se vão conseguir derrotá-lo. Nesse momento, ela avista um ponto fraco na cabeça do lobo e lembra que Craig jamais a mandaria para uma missão que ela não pudesse completar. Ela não pode ceder ao medo agora. Gritando para Gilbert, ela pede que ele bloqueie um dos ataques do lobo enquanto ela cuida do resto. Gilbert concorda, e quando o lobo se aproxima, ele avança para atrair sua atenção. No instante em que o lobo investe contra ele, Gilbert bloqueia com a espada, pensando que o monstro está vulnerável. Greg aproveita e corre para cortar suas pernas, mas é jogado para longe como se fosse um boneco. Os outros parecem lidar melhor com a situação, movendo-se com mais agilidade. Pouco depois, Greg se levanta e tenta voltar para a luta, mas sua espada é partida ao meio, e o lobo parte para um golpe fatal. Por sorte, Rudá consegue tirá-lo do caminho a tempo, e o machado do lobo fica preso no chão. Tino aproveita, corre pela arma e salta para atingir a cabeça do lobo. Mesmo sentindo a dor do arranhão em sua perna, ela se força a continuar e finca a lâmina na nuca do monstro, que finalmente cai derrotado. No chão, Rudá corre para ver como Tino está, já que ela se feriu feio, mas Tino diz que vai ficar bem, uma poção de cura deve dar conta. Greg, por sua vez, está irritado por ter perdido a espada, mas aliviado por ainda estar vivo. Com o chefe finalmente derrotado, o grupo acha que agora basta encontrar os caçadores desaparecidos e voltar para a cidade. Tino entrega sua espada a Greg para que ele use por enquanto, mas, de repente, uma flecha gigantesca voa em sua direção. Ela consegue desviar no último segundo, mas logo percebe que a batalha não acabou. 4 novos chefes surgem, todos equipados e prontos para atacar. Se derrotar um deles já foi difícil, Tino não tem ideia de como lidar com 4. Ela sugere que todos corram para uma caverna estreita ali perto, para ganhar alguma distância dos lobos. Era um bom plano, mas os monstros percebem a intenção, e um deles salta para bloquear a entrada. Sem outras opções, Greg e Gilbert se entreolham e tomam a difícil decisão de ficar para trás e distrair os lobos, dando uma chance para Tino e Rudá escaparem. As duas são as mais rápidas, então têm a maior chance de sobreviver. Tino está desesperada por uma solução e se pergunta o que Craig faria nessa situação. De repente, lembra-se do anel que ele lhe deu e surge uma ideia. Ela grita para os outros que ninguém vai se sacrificar hoje. Vai atacar o primeiro lobo, e quer que todos deem cobertura. Greg e Gilbert distraem o monstro, enquanto Rudá atira kunais nos olhos dele. Aproveitando o momento em que ele fica cego,
Tino ativa o anel de disparo, lançando um raio laser direto no olho do lobo e o deixando permanentemente cego. É a chance de atacar, e Gilbert avança para desferir o golpe final. Mas, mesmo cego, o lobo percebe sua aproximação e o arremessa contra a parede. Tino corre para ver se ele está bem, e Gilbert pede desculpas por ter se machucado tanto. Ela o tranquiliza, dizendo que ele não fez nada de errado, foi o plano dela que falhou. Sem mais ideias, tudo parece perdido. Porém, antes que o lobo ataque de novo, ele é jogado contra a parede com uma força impressionante. Craig surge do nada, colidindo no local perfeito. Ele está tão confuso que nem percebe o lobo tentando atacá-lo. Mas, graças a uma de suas relíquias de proteção, sai ileso. Um golpe desses teria sido fatal, mas Craig veio preparado, com vários anéis de proteção. Ele aponta para o lobo e dispara todos os seus anéis de tiro ao máximo, lançando uma rajada que o afasta. Todos ficam impressionados com o poder de Craig, mas ele nem tinha planejado atacar, foi puro reflexo. Infelizmente, o lobo se levanta novamente. Craig já esperava por isso, pois o dano dos anéis de disparo é baixo. Cercado mais uma vez, ele se sente aliviado por ter trazido tantos anéis, mas, para sair dali, terá que usar o slime proibido. Ele tira o objeto do colar e lança no meio dos lobos, gritando para todos correrem. A perna de Tino ainda dói, então ela não consegue correr na velocidade de sempre. Craig fica para trás, aparentemente protegendo a retaguarda, mas, na verdade, é só porque ele é mais lento do que os outros. Enquanto correm, Tino relembra o dia em que conheceu Craig, quando ele e seu grupo a salvaram de ser vendida como escrava. Desde então, Tino passou a admirar Craig e sempre buscou sua aprovação. Quando finalmente alcançam um lugar seguro, ela espera ansiosamente por um elogio, mesmo que não tenham completado a missão. Antes que Craig diga qualquer coisa, Rudá fala que Tino fez um ótimo trabalho liderando, mesmo sem derrotar todos os chefes. Craig concorda, ressaltando que ele já esperava que estivessem todos mortos, então o fato de estarem vivos é um grande feito. Tino fica feliz com o reconhecimento, mas Craig logo nota a ferida na perna dela e usa uma relíquia de cura para tratá-la. Greg pergunta se Craig vai enfrentar os chefes, mas ele responde que essa não é a melhor escolha no momento e ordena que todos o sigam. Ele só quer sair daquele lugar, mas não tem ideia de onde fica a saída. Talvez esteja apenas levando o grupo em círculos. Tino e Rudá são ambos ladrões, então ele realmente gostaria que eles fizessem alguma exploração ou algo do tipo. Mas, mesmo assim, eles têm total fé de que Craig sabe para onde está indo, mesmo que ele mesmo não tenha certeza. Nesse momento, Gilbert fala e, depois de tudo que aprendeu, tem certeza de que o grande CR sabe o que está fazendo, mas para ele, parece que estão apenas vagando sem rumo. Ele pergunta se Craig está os levando para a saída, mas antes que Craig possa responder, Tino intervém, dizendo que aquele caminho não leva à saída. Ela tem uma ideia vaga de como Covil é disposto, já que viu um mapa, então sabe que estão indo na direção oposta. Mas, pelo jeito, Craig tem seus motivos para isso. Rudá também confia totalmente nele, mas gostaria que pelo menos ele dissesse para onde estão indo. Mas ele continua em silêncio, um mistério. Eventualmente, eles chegam a uma bifurcação, e Craig escolhe um caminho aleatoriamente. Quando ele vira, todos ficam chocados porque Craig acaba de levá-los até os caçadores feridos que foram enviados para resgatar. Claro que se ainda não faz ideia do que está fazendo, mas como todos parecem estar indo para o outro caminho, ele os segue. Ao ver os caçadores feridos sendo cuidados, ele fica surpreso por Tino ter notado isso, porque ele com certeza não teria percebido. O líder do grupo ferido se chama Dave, e ele agradece a Tino por tê-los resgatado. Mas Tino diz que quem ele realmente deve agradecer é Craig, porque eles nunca teriam chegado até ali sem ele. Craig tenta dizer que ele apenas adivinhou a direção a seguir e que não merece elogios, mas ninguém acredita nisso por um segundo. Acham que ele está apenas sendo modesto. Rudá dá algumas poções aos caçadores feridos para ajudá-los a se recuperar, mas ainda assim, eles estão perdendo muita energia, pois não comem há muito tempo. Nesse momento, Craig pensa na solução perfeita. Ele trouxe uma bolsa mágica que tem uma quantidade quase infinita de chocolate dentro. Claro que a única coisa que a bolsa pode armazenar é chocolate, então é bastante inútil fora dessa situação específica. Ele diz a Dave que está feliz por ele estar bem, porque quando ouviu que um grupo de nível 5 havia desaparecido nesse calabouço, ficou preocupado que algo terrível tivesse acontecido. Dave conta que eles mal conseguiram sobreviver, e Gilbert acha difícil acreditar, porque, embora os lobos possam ser fortes, não há como um grupo de nível 5 ser dominado por monstros desse nível. Mas Dave não estava falando dos lobos.
Ele se referia a um pequeno fantasma coberto de ossos que devastou o grupo sozinho. Seja o que for aquilo, é a pura personificação do rancor. Ele tem controle total sobre o cofre, então provavelmente é a maldição da lua prateada que habita ali. Representa o ressentimento e o ódio de todos os monstros que foram mortos, e, por causa do cofre, cresceu em força até se tornar um monstro absoluto. Dave e o restante do grupo são considerados da elite em termos de força, mas mesmo assim, todos foram completamente impotentes contra essa criatura. Tanto que Dave a consideraria uma rival de Thousand Swords, membro dos Grievinsuls. Thousand Swords é amplamente considerado o espadachim mais forte da capital, pois estudou todas as técnicas ortodoxas de espada e as usou para aprender ainda mais. Ele é um prodígio insondável que pode derrubar inimigos às dezenas, tudo com uma espada de madeira. Luke não é alguém a ser subestimado, então Craig acha um exagero dizer que um fantasma é tão forte quanto ele. Afinal, se um fantasma assim realmente existisse, Luke já o teria caçado há muito tempo. Mas, dado que o fantasma destruiu completamente um grupo de nível 5, Craig não acredita que Tino e seu grupo consigam derrotá-lo. Por isso, Craig realmente gostaria de ter deixado esse trabalho para Ark, para não ter que lidar com isso. Dave continua dizendo que o monstro estava basicamente brincando com suas vidas, e que não os matou imediatamente da última vez que lutaram. Mas se o encontrarem de novo, ele com certeza irá finalizá-los. Rudá se vira para Craig e pergunta o que devem fazer, mas Craig está internamente surtando, pois não estava preparado para lidar com isso. Ele olha fixamente para o espaço por um tempo antes de ter uma ideia e diz a Rudá que precisam priorizar a segurança dos feridos. Devem sair do cofre antes de fazer qualquer outra coisa. Além disso, como essa missão originalmente era de Tino, ele diz que ela está no comando a partir de agora. Tino não acha que merece o papel de líder com alguém tão grandioso quanto Craig presente, mas Craig insiste que ela assuma a liderança, pois ele não quer fazer isso. Tino acaba concordando em agir como líder novamente e concorda com o que Craig disse sobre sair do cofre, então vai guiar todos de volta à saída. Eles devem conseguir chegar lá muito mais rápido, já que se curou completamente sua perna, mas Craig a lembra de que ainda há pessoas feridas no grupo, então ela não deve correr rápido demais para que todos consigam acompanhá-la. Ele diz isso para seu próprio benefício, porque, vamos ser sinceros, não há como acompanhar a velocidade total de Tino, especialmente agora que ele está tão fora de forma. Depois de atravessar o cofre por um tempo, Tino avisa a todos que estão se aproximando da saída e que, até agora, tiveram sorte, já que não encontraram um fantão mortal. Mas, se aquela coisa aparecer, Dave promete agir como um escudo para todos, comprando tempo para que eles escapem. Tel tranquiliza, dizendo que isso não será necessário. Enquanto Craig estiver com eles, ela tem certeza de que todos conseguirão sair vivos. Mas, na verdade, Craig não tem tanta confiança assim. Ele está seriamente considerando pegar Tino e abandonar o resto se o monstro aparecer, mas por enquanto decide manter uma fachada otimista. Ele ainda tem 5 anéis de segurança, então pelo menos pode sobreviver por um tempo, se precisar lutar, mas não tem nenhum relicário útil com ele. Os anéis de tiro não funcionam, e ele deixou cair a única espada relicário que tinha enquanto voava para cá, então é difícil ser otimista. Nesse momento, todos sentem algo se aproximando e rapidamente se preparam para a batalha. Craig e os outros ficam na frente de Tino, prontos para mantê-la segura. Craig não tem nenhum relicário de ataque, mas está disposto a usar seu corpo como um míssil humano com traje de asas, se for necessário. A aura da caverna muda à medida que o Phantom se aproxima. Todos estão aterrorizados, percebendo que não tem chance contra aquilo. Mas Tino vê algo ainda mais aterrorizante aparecendo atrás do monstro, e uma sensação de desgraça iminente a invade, fazendo-a implorar a Craig por ajuda. Craig parece saber quem é a segunda figura, mas está mais confuso do que assustado, sem entender o que ela está fazendo ali. Então, a segunda figura se move rapidamente e derruba o Phantom com um chute poderoso. Após essa demonstração de força, não há dúvida na mente de CR de que é Liz. Ela se aproxima de Craig e pergunta, para ter certeza, se está tudo bem que ela tenha chutado aquela coisa contra a parede, porque realmente não sabe o que está acontecendo ali. Craig responde que não há nada com que se preocupar, e ela fica aliviada em ouvir isso. Finalmente, encontrando Craig, ela revela que encontrou um de seus relicários de espada no chão enquanto vinha para cá. Rudá e Greg imediatamente reconhecem quem Liz, mas Dave nunca ouviu falar dela, então Liz fica brava, não acreditando que há caçadores que não conhecem os Grievinsuls. Ela já estava tendo um dia ruim antes de chegar ali, porque correu para casa só para ver Craig, e depois soube que ele tinha ido para aquele cofre. No início, achou que Craig estava se preocupando demais, pois tinha certeza de que Tino poderia lidar com a missão sozinha.
Então, imagine como ela se sente desapontada ao descobrir que Tino não conseguiu lidar com um cofre tão simples. Gilbert tenta defender Tino, explicando que ela não fez nada de errado, mas Liz não quer ouvir isso e a chuta contra a parede, quase matando com aquele golpe. Agora que não há mais distrações, ela volta a gritar com Tino, chamando-a de fraca e incompetente, especialmente depois de todo o treinamento que passou. Tino começa a implorar por perdão, e Craig se sente mal por ela, achando que Liz está sendo muito dura. Enquanto Liz ainda grita com Tino, o Phantom se recupera do chute, e tanto Greg quanto Rudá começam a despejar poções de cura em Gilbert para mantê-lo vivo. Craig não quer que Tino leve outro golpe, então tenta acalmar Liz, dizendo que não deveria estar brava com Tino. Ele a mandou aqui para resgatar alguns caçadores, e ela cumpriu sua missão, então não é justo chamá-la de incompetente depois de tudo que fez. Assim que Liz ouve Craig dizer isso, toda sua raiva desaparece e ela pergunta a Craig se Tino realmente fez um bom trabalho. Craig a assegura de que Tino impressionou, e enquanto fala sobre pessoas impressionantes, parabeniza Liz por finalmente aprender a controlar seus ataques. Liz fica radiante com os elogios, embora ainda não entenda por que deveria tornar alguns de seus ataques mais fracos. Mas, como Craig sempre insistia nisso, ela aprendeu a encurtar seus golpes. Craig fica feliz que ela tenha seguido seu conselho, mas ela pode precisar trabalhar mais nisso, já que Gilbert está em estado crítico por causa de seu golpe de advertência. Tino mais uma vez pede desculpas por todo o problema que causou, mas Liz não está mais brava com isso. Ela diz a Tino que tem um bom talento, mas que vai precisar trabalhar muito mais para compensar sua falta de força. Agora, o Phantom se reuniu com um dos chefes lobos e está se preparando para atacar o grupo novamente. Enquanto todos os outros estão aterrorizados, Liz está apenas irritada, porque o monstro teve a audácia de sacar uma metralhadora como se fosse fazer alguma coisa. Ela pega sua máscara e, enquanto o lobo começa a atirar nela, simplesmente fica parada, já que as balas estão se movendo devagar demais para realmente serem uma ameaça. Quando a arma fica sem munição, Liz ainda está ilesa, e não apenas tem algumas das balas na mão, mas também teve tempo de criar um padrão com o resto das balas que pegou. Ela superou sua raiva antes, mas depois de saber que Tino estava perdendo para um monstro armado, ela está ainda mais brava do que antes. Liz estava desviando de balas desde os 10 anos, então é um insulto sua força que o monstro aponte uma arma para ela e ache que isso funcionaria. Determinada a mostrar como é fácil derrotar um fantasma assim, ela faz um salto mortal no ar e, enquanto desce, chuta diretamente através do enorme lobo, dividindo ao meio e fazendo-o explodir. Isso não foi nada difícil, e ela não entende porque Tino não fez o mesmo para derrotar o lobo há tanto tempo. Enquanto fala, o Phantom saca sua espada e avança em direção a Liz. Mas, assim como no primeiro encontro, Liz acha que deveria ter sido fácil para Tino lidar com algo tão fraco. Depois de pegar sua espada com 2 dedos, ela empurra para o ar e começa a desferir socos consecutivos, libertando Tino por ser fraca demais para fazer isso sozinho. Tino desaba em lágrimas, e Craig se sente mal por ela, mas isso é uma ocorrência comum com Liz como treinadora. Liz é a caçadora mais rápida do mundo, e sua velocidade incrível lhe rendeu o apelido de Sombra Silenciosa. Quando tudo termina, Tino, Greg, Rudá e Gilbert se encontram na guilda, e Gilbert informa a todos que deseja dar a Craig sua espada de fogo, porque percebeu que estava dependendo demais dela. Ele pretende treinar seu corpo do zero até ser capaz de pegar balas como Liz. Nenhum dos outros acha que ele será capaz de fazer isso, mas se ele está sério sobre querer ser como Liz, Tino acha que ele deve saber algo sobre as máscaras que usam. Todos acreditam que Craig fez isso intencionalmente para ocultar as intenções de seu grupo. Mas, na verdade, quando pediu as máscaras para os Grievinsus há 6 anos, ele esqueceu de fazer buracos para os olhos. Então, todos no grupo basicamente lutam cegos o tempo todo. Agora que evitaram uma crise, é bom lembrar do Slime Shitori, aquele que Craig usou como distração. Esse slime não é qualquer coisa. Foi criado pelo maior alquimista do mundo, Shitori Smart, que é um velho amigo de Craig. Em um de seus experimentos ousados, Shitori acabou criando esse slime peculiar. Achando que seria mais seguro, ela o confiou a Craig, que aceitou o frasco sem problemas, pensando que era apenas um líquido inofensivo. Mas ao tentar abrir, Shitori o parou imediatamente, avisando que aquilo poderia destruir a capital. Mesmo com o alerta, Craig acabou liberando o slime. Ele ainda se recusa a acreditar e espera que o slime apareça magicamente em seu quarto, mas sem sorte. Ele então se senta na cama, tentando pensar logicamente. Ao relembrar o momento na toca do lobo branco, onde abriu o frasco e não viu nada lá, ele conclui que o recipiente estava vazio o tempo todo. Ou pelo menos, é nisso que ele tenta acreditar. Enquanto isso,
Na Toca do Lobo Branco, a associação enviou uma equipe de investigação para checar eventos estranhos. Craig, tão preocupado com o sumiço do slime, mal dormiu. Ao caminhar pelo corredor, ele encontra Eva, que o informa que Gar quer um relatório detalhado sobre o ocorrido na toca. Craig, sem a menor vontade de lidar com isso, pergunta se Tino poderia fazer o relatório. Afinal, ela era tecnicamente a líder da missão. Eva até queria pedir o mesmo, mas Tino está ocupada treinando com Liz. Mudando de assunto, Craig pergunta se Eva sabe de alguma notícia estranha na capital, mas ela garante que tudo está calmo. Ele relaxa um pouco, mas Eva, ao perceber o nervosismo de Craig, promete investigar qualquer coisa suspeita na capital. Craig, desesperado para que ela não descubra sobre o slime, tenta desconversar e decide ir ao salão de treinamento para ver Tino. Eva observa Craig sair, relembrando o quanto ele sempre parece preguiçoso, mas com uma capacidade assombrosa de prever desastres e anomalias com poucas informações. No início, ela pensava que era pura sorte, mas depois de tantas previsões certeiras, aprendeu a confiar totalmente nele. Se Craig está preocupado com a capital, então ela também fica alerta. Chegando ao salão de treinamento, Craig encontra um grupo de caçadores esperando do lado de fora. O líder, Sten, implora para que ele interrompa Liz, pois ninguém conseguiu treinar com ela lá dentro. Liz, em seu modo batalha, é assustadora demais. Embora compreenda, Craig hesita, pois sabe que interromper Liz pode ser perigoso. Mas ao abrir a porta, vê Tino no chão, exausta, e Liz prestes a desferir um golpe final, reclamando da fraqueza dela. Craig intervém, sugerindo que Tino já alcançou seu limite por hoje. Liz, no entanto, desconfia que Craig quer que ela pegue leve com Tino e até provoca, perguntando se ele pretende impedi-la. Ele confirma, e ela relutantemente concorda, mas antes que ele possa tirá-la dali, Tino se arrasta para cima, insistindo em continuar. Sem outra opção, Craig tranca a porta do salão e avisa os outros que o espaço ficará fora de uso por hoje. Sem, resignado, sugere que, ao menos, Tino deve sair mais forte desse treino. No entanto, antes de Craig sair, Sem menciona uma invasão de fantasmas na Rota Norte, com um grupo da Ordem dos Cavaleiros já derrotado. Craig lembra-se de relatos sobre ataques recentes perto da toca e percebe que isso pode ter ligação com o pedido de reunião da Gar. Sem vontade de assumir a responsabilidade, ele apenas deseja que Ark estivesse por perto para resolver o problema. Ark, sendo o líder confiável que é, com certeza daria conta da situação. Até lá, Craig planeja adiar ao máximo sua participação, casualmente sugerindo que Sem vá ao escritório de Gar e pegue a missão em seu lugar. Craig se despede, deixando Sem confuso e impressionado com a aparente calma de Craig, sem saber que ele só quer fugir da tarefa. O subordinado mais novo no clã não entende o motivo de Craig ser tão respeitado. Para ele, Craig parece aquele tipo de líder que fica apenas sentado, deixando os outros fazerem todo o trabalho. Sem, veterano no clã, sorri e responde que Craig sempre foi assim, mas isso não significa que ele seja inativo. Nos bastidores, Craig trabalha para manter tudo funcionando perfeitamente. Ele adverte o novato: nunca subestime Craig. Quando é necessário, ele vira um verdadeiro monstro. Enquanto isso, no escritório de Gar, um novo relatório chega. As linhas lei perto da Toca do Lobo Branco não sofreram alterações, mas ainda não há respostas para explicar os eventos estranhos ocorrendo na área. Gar está convencido de que Craig sabe mais do que deixa transparecer, especialmente porque ele quase nunca vai aos cofres, mas recentemente anunciou que daria uma passada no cofre. Decidido a não deixar Craig fugir das perguntas, Gar pretende fazer-lhe uma visita pessoal. Craig, alheio a tudo isso, não tem ideia do que está por vir. Mas o que ninguém sabe é que algo grande de fato acontece no cofre. A Torre Akáshica tem conduzido experimentos secretos lá, alimentando-se do imenso poder das linhas lei. A meta ambiciosa é criar cofres de tesouros à vontade, se a teoria do Grande Mago estiver correta. No entanto, o risco de serem descobertos pela associação cresce, e o Grande Mago está tenso. Seus seguidores questionam por que Sophie Black, responsável pela defesa, não está no local, mas o Grande Mago garante que ela já está a caminho para garantir que a investigação da associação não comprometa a operação. Enquanto isso, Craig tem um pesadelo assustador com o slime de Chitori causando um desastre. Ao acordar, ofegante, ele não consegue controlar o pânico, lembrando-se de que ainda não tem ideia do verdadeiro potencial destrutivo daquele slime. O barulho acorda Liz, que, surpresa, está na cama ao lado dele, mas Craig, já acostumado com as escapadas dela, apenas tenta relaxar. Liz pergunta se ele está ocupado hoje, e Craig, ainda sob o efeito do pesadelo,
vê no convite dela uma chance para espairecer. Gar, por outro lado, chega à procura de Craig, determinado a finalmente confrontá-lo. A recepcionista se surpreende com a visita em pessoa, mas ele sabe que esse é o único jeito de evitar ser ignorado novamente. Quando Craig e Liz descem as escadas, Liz vê Gar e, irritada, percebe que ele está prestes a interromper seu encontro com Craig. Sem muita cerimônia, ela o confronta e, em tom ácido, o acusa de sempre depender de Craig para tudo. Gar, segurando a paciência, tenta se manter educado e pergunta sobre o relatório do cofre do palácio noturno, mas Liz o ignora, aproveitando para insultá-lo. Quando ela finalmente lhe dá um chute, Gar perde a paciência e decide mostrar que também não é um tolo. Craig, por sua vez, não quer fazer parte dessa confusão. Então, casualmente, puxa a assistente de Gar para um canto e pergunta se ela prefere conversar sobre os resultados do reconhecimento. Ela informa que as linhas lei estão normais, o que é um alívio para Craig, mas ele logo percebe que é um problema mais urgente em mente. Quando a assistente o pressiona sobre o que ele quis dizer com outro problema, Craig evita mencionar o slime destrutivo e inventa uma desculpa. Diz que os detalhes são confidenciais. Para despistá-la de vez, sugere que Ark assuma a investigação, já que ele próprio, claro, nunca conseguiria lidar com uma missão tão importante sozinho. Enquanto isso, Gar e Liz ainda trocam golpes no andar de baixo. Gar, muito mais forte, não consegue acompanhar a velocidade de Liz, que se move como um raio e o provoca sem parar, rindo do quão enferrujado ele está depois de tanto tempo atolado em papelada. Essa provocação só o deixa ainda mais determinado. Ele se prepara para ir com tudo, disposto a mostrar que sua força de caçador de classe 1, nível 7, ainda está à altura do título, apesar da aposentadoria. Mas antes que a briga fique ainda mais séria, Craig interrompe, ordenando que ambos parem antes de destruírem o lugar. Gar, ainda irritado, recua, mas Liz larga a briga e se aproxima de Craig, já esquecendo a discussão. Enquanto caminham juntos, Liz comenta que Gar realmente deixou sua forma física de lado. Craig acha injusto chamar o colega de fraco. Afinal, Liz ainda treina ativamente, enquanto Gar carrega o peso da administração do clã. Mas Liz insiste que, no estado atual, ele jamais sobreviveria ao cofre da parada noturna. Craig, intrigado, pergunta se os monstros naquele cofre são mesmo tão fortes. Os outros Grievers ainda estão no cofre da parada noturna, mas Craig mal pode esperar por sua volta, especialmente agora, com o dilema do slime de Chitauri em sua mente. Nesse momento, Liz lhe entrega a bolsa e, do nada, corre em direção a um homem que estava parado na rua, observando-os. Confuso, Craig pergunta o que ela está fazendo, e Liz explica que o sujeito parecia suspeito. Craig, surpreso, não vê isso como motivo suficiente para atacar alguém e pede que ela o solte. Ele se vira para o homem e pergunta se está tudo bem, mas o sujeito, em vez de responder, foge rapidamente, o que só o deixa mais intrigado. Liz, por sua vez, não entende a razão de Craig deixá-lo escapar, mas então se convence de que ele deve ter um plano e se desculpa por ter agido impulsivamente. Enquanto isso, o homem chega a uma loja afastada. Ele é um membro da Torre Akáshica e estava seguindo Craig e Liz à distância, convencido de que ninguém o havia notado. Mas, depois de ser abordado e depois solto, ele passa a acreditar que Craig sabe mais sobre as operações da torre do que parece. Esse foi o fim do episódio 5. Inscreva-se para não perder a próxima parte e ficar de olho nos próximos acontecimentos.